Amados, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E assim como na parte da manhã nós estudamos, nós agora estamos replicando a mesma mensagem na parte da noite. Só peço um momento dos irmãos, porque eu peguei o tablet novamente e ele foi desconfigurado da última vez. Eu preciso dele agora aqui para baixar o arquivo que sumiu do nada. Erros técnicos. Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Do verso 14 ao verso 22. Agora foi. Pronto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, ainda na tua presença, depois de entoarmos louvores e adorarmos o teu santo nome, pedimos que o Senhor fale a cada coração nesta noite e apenas me usa como instrumento nas tuas mãos. Não permita que palavras sejam ditas, ó Pai, que não sejam direcionadas pelo teu Espírito que habita em mim. Em nome de Jesus. Amém. Amados, você já percebeu que nos nossos dias nós temos visto pessoas que, quando elas estão doentes, elas só comentam sobre as doenças, né? É impressionante que a gente começa a enxergar algumas causas, alguns problemas, quando as pessoas começam a falar sobre isso. Quando a pessoa está doente, ela começa a compartilhar aquilo que o seu exame está dando. Olha, eu estou com um pouquinho de colesterol alto, estou precisando fazer alguns exercícios físicos, eu tomo esse medicamento, eu tomo aquele. Então, aquilo que as pessoas têm falado é realmente aquilo que elas têm vivido ou se preocupado. As pessoas que são doentes, elas compartilham sintomas.
Elas compartilham os problemas que elas têm. E nos nossos dias, a sociedade tem falado tanto da espiritualidade. As pessoas têm falado tanto de necessitar, buscar um ser superior. É impressionante que as coisas que são faladas demonstram realmente o que está acontecendo conosco. Quando nós falamos muito de doenças, normalmente nós estamos doentes. Tem algo na nossa vida. Falamos muito de remédio. Eu estou doente. Quando eu começo a falar muito de espiritualidade, está faltando espiritualidade em mim. E a sociedade tem feito isso. Parece que a sociedade tem vivido uma doença de falta do próprio Cristo. E a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja da Ásia, ela é uma carta direcionada pelo próprio Cristo, sendo a mais severa. Jesus, em nenhum momento nessa igreja em específico, faz um elogio. Ele apenas realiza críticas em relação a esta igreja. Agora, para a gente entender tudo isso e enxergar a igreja de Laodiceia, nós vamos entender o contexto da cidade. A igreja de Laodiceia estava se assemelhando à própria cidade. Ao invés da igreja influenciar a cidade lá fora, ela estava sendo influenciada pela própria cidade. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 a.C. Era a cidade mais importante da Ásia pela sua questão financeira. E no contexto em que a carta foi escrita, algumas coisas precisam ser levadas em conta para a gente entender o que o texto de Apocalipse está nos ensinando. Primeiro, a cidade de Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo conhecido. Lugar de muitos milionários. No ano 61 depois de Cristo, houve um terremoto que a cidade veio por terra. Tudo foi destruído. E a própria cidade se reconstruiu sem a ajuda do Império Romano, sem a ajuda do governo. De tantas riquezas que a cidade se mantinha. A cidade era tão rica que não sentia a necessidade de Deus. Segundo, era o centro de uma indústria têxtil, de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade era orgulhosa da indústria de roupas que eles tinham. A cidade tinha um centro médico de grande importância. Havia ali uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ungüentos, colírios, para os olhos e para os ouvidos. Então ela era famosa por criar esses colírios. E por último, ela era centro das águas térmicas. A cidade, a região geográfica da cidade de Laodiceia, ela ficava entre a cidade de Colossos e Herápolis. Colossos, a cidade onde o apóstolo Paulo pregou o evangelho, instituiu uma igreja e escreveu a carta aos colossenses. Naquela cidade, a sua água eram fontes de águas frias, geladas. Em Herápolis, a cidade vizinha de Laodiceia, era uma cidade onde tinha águas quentes. E Laodiceia, no encontro dessas águas, passavam por meio da cidade uma água morna. Tanto as águas quentes de Herápolis, quanto as águas frias de Colossos eram terapêuticas. Mas as águas de Laodiceia eram intragáveis, eram impossíveis de serem bebidas. Agora, esse é o contexto da cidade de Laodiceia. Agora Jesus, para a gente entender, Jesus agora apresenta-se diante da igreja. No versículo 14, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Deus se apresenta aqui como Amém. O Amém é aquele que tem o controle de todas. Ele está pouco se lixando com a necessidade das pessoas. Um cristão morno é um cristão que não tem ânimo para chegar na presença de Deus. Quem é frio, pelo menos sente falta do calor. Quando está frio, você lembra do calor que faz a cidade, né? Nossa, que frio, que saudade daquele calor intenso. E quando está calor, você fala, que saudade daquele friozinho gostoso, né? Mas quando está morno, você não sente falta de nada.
Por isso a cidade é confrontada em relação a isso. E Jesus fala: antes fosse melhor você ser frio ou quente, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem uma consciência de sua completa falta de vida moral, é muito mais fácil de ser ajudado em conhecer Jesus do que alguém que se diz que conhece Jesus e precisa de mudanças na sua vida. Aquele que nunca ouviu falar de Jesus tem uma vida completamente torta, uma vida que destruída realmente pelo pecado. É muito mais fácil ter a sua vida transformada do que crentes que sentam na igreja, ouvem o evangelho, fala-se de pecado e isso não muda nada na sua vida. Então é muito melhor que fosse frio realmente. Um cristão morno é a que não tem vida espiritual. Uma pessoa morna é aquela que diz ser algo ou pensa ser algo que ela não é. Eu sou um crente fiel, mas não mostra isso com as suas atitudes. Ser morno é ser cego para a verdadeira condição que ele está. E a igreja de Laodiceia, ela estava cega em relação a como estava a sua vida espiritual. Segundo o diagnóstico de Jesus, aquela igreja havia perdido seus valores. O texto nos fala no verso 17, no verso 18, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Amados, aquela igreja era rica, tinha recursos financeiros, enquanto Esmirna era considerada pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus deixava uma porta escancarada. A igreja de Laodiceia era comparada aos fariseus da época de Jesus. Conheciam as Escrituras, mas não viviam elas. Muitos, no dia do juízo, serão realmente pegos de surpresa, porque acharão que entrarão no reino dos céus, mas no fim não entrarão, porque viviam vidas falsas diante de Deus. E que Jesus está confrontando aqui é a falsidade de uma vida cristã. Haviam perdido as suas vestes. Aquela igreja, todo mundo engomadinho, de terno, gravata, roupas maravilhosas, brincos lindos, sapatos da última moda e um culto espetacular. Eu estou trazendo isso para nós, tá, irmãos? Lá naquela época não tinha brinco, não tinha luz, não tinha nada disso. Tinha um painel digital, nossa, que coisa linda. Era um dos melhores cultos. Mas perderam as suas vestes, porque o que adianta tanta beleza se os corações estão completamente sujos? A palavra de Deus nos diz, Jesus fala para aquela igreja: vocês dizem que estão vestidos, mas vocês estão nus. É impressionante como a contextualização da cidade é importante para a gente entender em relação à igreja. Lembra, era uma cidade financeiramente e com muitos bancos. Tinha fábrica de tecidos e tinha fábrica de colírios para os olhos. E agora Jesus chega e eles eram arrogantes e orgulhosos por aquilo que eles tinham na cidade. E muitos dos crentes que viviam nesse meio se sentiam inchados por ter tudo que podia ter naquele momento. Agora, Jesus chega para eles e fala: vocês estão cegos, mesmo tendo colírio na cidade, que cura. Vocês estão nus, mesmo tendo a indústria de tecidos. E vocês estão pobres, mesmo tendo recurso financeiro e bancário na cidade. Jesus está dizendo que adianta ter todo mundo e a sua alma completamente destruída, a sua vida espiritual completamente vazia. O que Jesus está confrontando a igreja é que a espiritualidade daquela igreja estava morna, estava sem sentido, tinha perdido a essência, os valores. Quantos dos nossos dias acham que vir à igreja, participar do culto no domingo, é o suficiente para dizer que são cristãos?
A palavra cristão significa ter relacionamento com Jesus diariamente. Não, aquela igreja, eu fico imaginando, se fosse nos nossos dias, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que se preocupava em estar no culto, ver a beleza da apresentação das pessoas que estavam lá na frente, mas durante a semana se esqueciam de Deus, abandonavam o seu relacionamento com Jesus e viviam as suas vidas longe das questões espirituais durante toda a semana. Estavam apáticos pelas necessidades das pessoas lá fora. Estavam apáticos pelas pessoas que estavam morrendo sem Cristo e indo para o inferno. E hoje, nos nossos dias, não tem sido muito diferente. A igreja tem se fechado os olhos e está numa cegueira espiritual para as questões espirituais. Estão tão preocupadas com o seu trabalho secular, com as coisas físicas desse mundo, que não tem sentido, ânimo nenhum, força nenhuma para se envolver com questões espirituais. Não consegue separar tempo do seu dia para fazer uma reflexão na palavra de Deus. Porque tem tanta coisa para fazer e o tempo não permite isso. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava vivendo uma espiritualidade morna, no sentido de, eu sou cristão, eu falo de Deus e tenho Deus no meu coração, mas a sua vida e a sua forma de viver demonstrava completamente nada disso. E agora Jesus, no versículo 19, mostra como ele trata isso. Olha comigo o verso 19, irmãos. Que coisa maravilhosa. Verso 18 primeiro. Dou este conselho. Olha a primeira advertência. Você está pobre, cego e nu. Tá? Agora verso 18. Dou este conselho. Olha Jesus dizendo para a igreja. Compre de mim ouro refinado no fogo. Eles eram pobres. Para serem ricos, é só em Cristo. Ricos na vida espiritual, não é dinheiro financeiro, gente, pelo amor de Deus. Agora continua o texto. E você se tornará rico. Porque Jesus não está se importando, irmãos, com aquilo que você tem. Mas Jesus se importa com aquilo com quem você é. O que adianta você ter tudo nesta vida, mas você não for ninguém por não ter Cristo no teu coração? E agora Jesus fala, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Jesus está dizendo, você quer ter vida e ser rico realmente? Compre ouro refinado de mim. O único que pode permitir que nós sejamos ricos espiritualmente é Cristo, meus amados. Não existe outra fonte de riqueza espiritual a não ser Jesus. Agora, continua. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Jesus está dizendo assim, ó, compre de mim as roupas brancas para cobrir a vergonhosa nudez. Ele está dizendo assim, ó, compre de mim as vestes brancas para você andar em santidade. Porque a nudez representa humilhação. Representa podridão. E aqui Jesus está dizendo assim, ó, é eu quem posso permitir que você ande em santidade, em pureza. Compre de mim essas roupas brancas, para que você vista, se cubra da vergonha que o pecado faz em você. É impressionante que o pecado nos traz vergonha, nos traz culpa, e Jesus é o único que pode cobrir a nossa culpa. Pode perdoar o nosso pecado através do seu sangue. E quando nós somos perdoados, Ele nos veste com vestiduras novas, brancas, como o texto nos fala. E por último, a advertência de Jesus diz, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus é quem tem o colírio para abrir os nossos olhos cegos espiritualmente. Abrir a nossa mente em relação às questões espirituais da nossa vida e da circunstância qual nós vivemos. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o que aquilo que estamos vivendo tem a ver com a espiritualidade da minha vida, porque nossos olhos estão vendados.
Existem provações e tribulações que Deus permite que eu e você passamos, para que a gente possa enxergar um propósito espiritual em tudo aquilo que nós estamos vivendo. E muitas vezes nossos olhos estão vendados, estamos cegos e precisamos desse colírio de Jesus. Mas o mais interessante é o versículo 19. Jesus, com todo amor e carinho, ele diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Que coisa maravilhosa, irmãos. É algo somente de Deus. Ele ainda amava os cristãos mornos. Os cristãos que não estavam nem aí com a paçoca, desculpem a expressão. Os cristãos que não estavam preocupados com as questões espirituais, mas ainda eram santos filhos de Deus. Porque Deus havia comprado com seu alto preço, pelo sangue derramado na cruz. E ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Em outras palavras, independente da tua condição espiritual hoje, Jesus ainda te ama. Mas ele te repreende e diz, e te disciplina. Se ele te ama e você entende isso, sabe que ele vai disciplinar a tua vida para viver em santidade a ele. Por isso que o verso 19 continua: por isso, seja diligente e arrependas. Olha o que Jesus diz, irmãos, com todo amor e carinho. Ele olha para nós, eu fico imaginando como se Jesus estivesse presente na frente da igreja, olhando para cada um de nós com amor e dizendo: eu amo você. E é por isso que você está passando tudo isso. Eu amo você. E é por isso que você está enfrentando tudo isso. Mas preste atenção. Em outras palavras, e arrependas. O arrependimento traz conversão, mudança de vida. Porque está dando oportunidade para a igreja: eu amo vocês, mas vocês precisam mudar, se converter dessa maneira de vocês viverem como igreja. Está na hora de vocês transformarem isso no coração de vocês. Sê, pois, zeloso, em outra tradução bíblica, e arrependa-te. A igreja de Laodiceia deveria se arrepender do seu orgulho e se humilhar diante do Senhor. Eu sou orgulhoso pelo que a gente tem. O que nós temos? O que nós levamos dessa terra? Nada. Mas Cristo nos dá um ouro refinado, a qual receberemos na eternidade e não nessa terra, se nós formos fiéis a Ele. Cristo nos vestirá de vestiduras brancas, se nós andarmos em pureza com Ele aqui. E Cristo permitirá que nós veremos a face do Todo-Poderoso. É somente Cristo que pode realizar isso nas nossas vidas. Amados, a igreja de Laodiceia deveria se arrepender. E precisava do próprio Deus para cultivar no coração daquela igreja um coração fervoroso, um coração sedento, um coração com fome de Jesus. Agora, Jesus adverte a igreja, dando uma solução a ela do problema que ela tinha, em relação à influência da cidade na vida da igreja. E quando eu falo igreja, é pessoas, irmãos, por favor. Não é prédio, tá? Então, as pessoas que faziam parte da igreja haviam se acomodado ou se moldado ao mesmo molde que toda a cidade. Eles se orgulhavam de quem eles eram lá fora e se esqueciam que eram filhos de Deus. Agora, Jesus faz um convite, e esse convite Ele faz para você também nessa noite. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amados, esse trecho é impressionante. Muitas vezes eu usava esse texto para trabalhar e falar com pessoas que não conheciam Jesus. Mas prestem atenção, essa é uma carta direcionada à igreja de Jesus, pessoas que conhecem a Cristo, que já se renderam aos pés de Jesus. E agora Jesus chega e fala para a igreja: igreja, eu estou na porta, esperando vocês abrir para mim entrar. O que Jesus está dizendo é que a igreja
não tinha Jesus no centro. Jesus não estava governando a vida deles. Jesus estava do lado de fora da própria igreja, dos cultos. Amados, até dos cultos, Jesus tem sido deixado de lado, sendo que quem precisa receber toda a adoração, todo o louvor, é Ele, o único, Jesus, e Ele estava ficando do lado de fora. Agora, por que Jesus ficava do lado de fora? Eu me fiz essa pergunta por muito tempo, quando eu li esse texto. Por que Jesus estava do lado de fora da igreja? Do lado de fora dos cultos? Porque as pessoas não permitiam que Ele governasse as suas vidas. E que as pessoas chegavam nos cultos, como chegam hoje, para receber algo de Jesus e não para entregar algo para Ele. O culto é direcionado a Deus. Então eu não posso chegar no culto para receber algo dele. Se o culto é direcionado a Deus, irmãos, eu tenho que chegar diante do culto para entregar algo a Ele. A minha vida, o meu louvor, a minha adoração, o meu prostrar. A igreja estava vindo para o culto ou buscando a Deus para receber algo de Deus. Senhor, eu estou indo na igreja, mas o Senhor precisa me dar tal coisa. Irmãos, Jesus estava do lado de fora da igreja. Jesus não era o centro da igreja. E Jesus só será o centro desta igreja quando vocês, permitirem que Jesus seja o centro da vida de vocês. E aí Ele participará sendo o centro dessa igreja, porque todos nós estaremos sendo direcionados pelo seu Espírito e pela vontade dEle. E Jesus faz esse convite. Jesus faz esse convite dizendo: eis que estou à porta, eu estou batendo. E como o irmão Moser disse hoje de manhã, a fechadura é só do lado de dentro. Não tem como Jesus chegar e entrar e dizer: aqui quem manda sou eu. Ele nos dá o livre-arbítrio de permitirmos que Ele sente no trono das decisões da nossa vida. E muitas vezes a gente tem deixado isso de lado, irmãos. Nós temos permitido que o meu eu, a minha vida pessoal, tome decisões ao invés de Jesus Cristo. Jesus nos ama. E Ele nos faz esse convite. Hoje de manhã eu fiz essa ilustração, eu preciso fazer hoje à noite. Deus tem me incomodado a fazer de novo. Só que eu não vou pegar o Abner dessa vez, não. Ele já até baixou a cabeça ali, tadinho. Vem cá, netinho. Vem cá, faz favor, deixa o celular aí, vem cá. Deixa eu fazer uma ilustração para você poder entender sobre Jesus no centro da vontade de Deus. Pode sentar, por favor. O neto é um homem que está caminhando e de repente, no momento em que ele conhece Jesus, ele fala: Senhor Jesus, e eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Quando eu falo único e suficiente Salvador, não apenas para me salvar, mas para ser Senhor da minha vida. Então, quando isso acontece no nosso ser, ele se levanta do trono e fala assim: Jesus, senta aqui no trono da minha vida. E agora eu vou sentar como se eu fosse representando Jesus. E aí Jesus agora senta. E agora todas as decisões que o neto vai tomar, ele pergunta: e aí, Jesus, eu posso fazer isso? Pergunta aí. E aí, Jesus, eu posso fazer isso? Não. Eu nem sei o que é, mas pela idade deve ser não, né? Eu estou dizendo isso porque no começo da nossa caminhada cristã, é isso que acontece. Nós colocamos Jesus: Senhor é o meu Senhor. E agora, se Jesus é o Senhor da nossa vida, é Ele quem deve tomar as nossas decisões.
E toda decisão que nós formos tomar, nós devemos perguntar: Jesus, eu devo ou não fazer isso, aquilo? Só que com o passar do tempo, na vida cristã, nós vamos permitindo que o meu eu volte a dominar o meu ser. E aí, senta aqui do meu ladinho, não vai quebrar a cadeira não se preocupe. E aí ele começa a querer dividir o trono com Jesus. E agora, ao invés dele perguntar para Jesus: Jesus, eu posso tomar essa decisão ou não? Ele começa a tomar decisão sozinho em algumas situações. Só que o negócio fica doido, louco mesmo na vida, e não tem mais alternativa, que ele fala: Jesus, e agora Jesus? E agora Jesus? Só que Jesus, ele é um rei exclusivo e único. Não existe outro para dividir o trono dele. Porque só ele é rei. E quando isso começa a acontecer, Jesus começa a achar estranho isso. E aí ele faz: então volta para o seu lugar aí. Fica aí, fica aí. Jesus não sai da presença dele, mas está aqui. Mas que agora quem está tomando as decisões da vida dele? Ele. Ele está tomando as decisões. Tomou o trono novamente. Mas Jesus está aqui. E muitas vezes quando o bicho pega, o que ele faz? Jesus olha para mim: Jesus, me ajuda. Por favor. E aí o coração é quebrantado. Jesus fala: você quer minha ajuda? E aí um recomeço com Cristo. Obrigado. Pode sentar lá. Amados, Jesus está na porta, Ele está aqui, ó. Eu estou aqui. Estou esperando você permitir eu entrar e cear contigo. Eu estou esperando você permitir que eu governe a tua vida. Jesus está esperando que esta igreja seja liderada e direcionada pelo próprio Cristo. Por Ele. Mas, muitas vezes, o orgulho, o meu eu, tem atrapalhado o direcionar de Cristo na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, e eu gosto desse versículo, foi um dos primeiros versículos que eu decorei, Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. O que eu estou dizendo? Filipe morreu. O Filipe está morto. Já estou crucificado com Cristo. Eu estou morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, a intencionalidade da salvação e andarmos com Cristo é a morte do meu eu e Cristo reinando em mim. A igreja de Laodiceia tinha invertido isso. Por isso era uma igreja morna. Se sentia importante por tudo aquilo que eles conquistavam, por aquilo que eles eram. E tinham deixado Jesus do lado de fora das suas vidas, do lado de fora do trono das decisões da sua vida. E Jesus agora faz esse convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, servirei ele, cearei com ele e ele me servirá. É importantíssimo a gente entender esse cear. Não é sentar numa mesa e comer, é um ao outro, né? Jesus me salvou, Ele me serve e eu sirvo Ele. E Ele comigo. O texto mesmo diz. E aí agora uma promessa, irmãos, maravilhosa de Jesus para nós. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele diz ao vencedor, versículo 21, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amados, é impressionante como Jesus, além de nos advertir, nos confrontar do nosso pecado, daquilo que estamos falhando, nos dar a solução e o remédio para a doença da nossa alma, que é Ele. Ele agora nos fala:
nos faz o convite e, se vocês me obedecerem, em outras palavras, o fim será esse. Ele nos dá uma promessa. Só vai se cumprir. O texto fala ao vencedor. Aqueles que ouvirem e obedecerem aquilo que Cristo está falando. Darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus nos garante uma eternidade com Ele, ao seu lado, junto com o Pai. É maravilhoso isso, irmãos. É tão tremendo quando a gente entende isso. Ao vencedor, aquele que vencer este mundo, aquele que vencer as provações e as tentações e se manter-se fiel a Ele, em meio a tudo que nós vivemos, Ele nos dará o direito de sentar-se do lado dele, junto com o Pai. E ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a última carta das 7 igrejas da Ásia. E quando a gente percebe, vai vendo as 7 igrejas da Ásia sendo declaradas por Jesus, ele repete algumas coisas. Ele mostra, elogia, adverte e dá uma promessa. Eu fico imaginando o que Jesus escreveria hoje para a igreja IB, a Igreja Batista do Verão. E quando eu falo a Igreja Batista do Verão, eu estou falando que ele escrevia para nós, tá? Não estou falando para generalizando, é para a igreja toda, não é para mim, é para a igreja. Não, a igreja são pessoas. O que será que Jesus escreveria se ele fosse escrever uma carta como essa de Apocalipse para a igreja de Tuverava? Eu posso dizer que algumas coisas eu tenho certeza que ele escreveria. Primeiro, ele se apresentaria, como ele se apresentou em todas as cartas. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, eu sou aquele com os olhos flamejantes, com fogo. Jesus primeiro se apresentaria para nós, sendo Ele o próprio Cristo, para mostrar que é Cristo quem está escrevendo a nós. Segundo, Jesus responderia, olharia para nós e diria: eu conheço vocês. Ou em outras palavras, eu conheço as suas obras. Eu sei quem vocês são. Eu conheço o mais fundo do teu interior. E aí ele trataria aquilo que precisa ser tratado no nosso coração. E aí a minha pergunta é: o que Jesus trataria no teu coração nesta noite? O que Jesus escreveria para você? Eu conheço você, eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. E agora ele adverte. E agora ele vai corrigir, disciplinar. O que ele falaria para você? O que precisa mudar na tua vida, no teu coração? Depois que ele faz isso, em todas as cartas a gente consegue enxergar isso. Ele agora chega e fala para nós: aquele que for fiel, em outras palavras, eu tenho uma promessa. E todas as promessas que ele faz para todas as igrejas, ele mostra a eternidade. Se você for ler o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver Jesus falando: não apagarei o seu nome do livro da vida. Em outra, escreverei em você o nome de Deus, um dos nomes de Deus em você. Levantarei uma coluna no santuário de Deus. Jesus mostrando o tempo todo a eternidade. E agora ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se do meu lado. Então, Jesus, depois de advertir a igreja, ele fala: se vocês forem fiéis e vencerem tudo isso que eu estou dizendo para vocês, o que reserva para vocês, o que te espera nós como igreja, é uma eternidade junto com Ele. Isso eu tenho convicção pela palavra, o que Ele escreveria para nós. Agora, o meio ali, onde Ele adverte, aonde elogia a vida da igreja, aí eu vou deixar o Espírito Santo falar a cada um de vocês. Porque
Jesus passeia no meio da igreja. E nós vimos no capítulo 1 que ele andava no meio dos candelabros, no meio das igrejas, no meio da igreja. E hoje ele também anda no nosso meio. E ele conhece cada coração e sabe quem cada um é. E nessa noite, eu creio em nome de Jesus que ele vai tratar com cada vida de forma pessoal. Agora, eu quero concluir dizendo o que o verso 22 nos fala. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui nós já ouvimos hoje a mensagem. Agora, aquele que tem ouvidos no coração, para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você nessa noite. E te advertir e corrigir, disciplinar, porque Ele te ama. E talvez Ele esteja dizendo para você, arrependa-se. Para que a gente possa comprar de Jesus o ouro refinado pelo fogo. Uma riqueza que não termina, não acaba, que é uma riqueza espiritual, vida eterna. Uma veste branca e um colírio para enxergar com os olhos de Jesus. O que Jesus está dizendo ao seu coração? Ouça o que o Espírito Santo, hoje no nosso meio, está dizendo a você. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Esse é o momento em que você reflete sobre tudo aquilo que você ouviu pela mensagem desta noite. Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração e revele a você aquilo que precisa do cuidado dele, da disciplina dele, do amor demonstrado por você. E deixe que Jesus trate a sua alma. Enquanto os irmãos estão em espírito de oração, ouça com atenção, com carinho, esse hino que o irmão Reidner tem para falar, cantar e louvar ao Senhor. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul na escuridão. Então do ar no céu de amor se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemido se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar irá além
amigo, se aproxima, este é o final. E Jesus se virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem com ele dar chances para te salvar. Não deixe que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tão graça grande recusar-se, se Jesus é quem vai findar a escuridão. Levanta, vem com ele dar chances para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Pai, nós te adoramos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade ainda de reconhecer o nosso pecado, nos arrepender. E o Senhor, pelo seu amor, está pronto a nos disciplinar, a nos repreender, a mostrar a cada um de nós, ó Pai, o que precisa de arrependimento. Ó Deus, que nesta noite o teu Santo Espírito possa incomodar corações, para que as suas vidas possam ser consagradas ao Senhor. Que possa haver santificação, reconciliação, um compromisso de pureza, porque o fim tem se aproximado. E o livro de Apocalipse nos ensina a vivermos como igreja fiel ao Senhor, nos mostrando que o fim se aproxima e que o Senhor Jesus virá para nos buscar, e que haverá, após a partida da tua igreja ao arrebatamento, somente a escuridão, a ira do Senhor sendo derramada sobre a humanidade. Ó Deus, então, enquanto a graça do Senhor ainda está presente neste mundo, através da igreja, que o Senhor possa trabalhar no coração da tua igreja, para que essa graça superabunde, ó Pai, na sociedade, na cidade, nos corações daqueles que ainda necessitam, para louvor e glória do teu santo nome. Se existe alguém no nosso meio, ó Pai, que ainda não conhece o Senhor Jesus, não teve um encontro pessoal com Ele, que nesta noite o teu Santo Espírito confronte e possa ser noite de salvação. Se existe no nosso meio, ó Pai, alguém com o coração apertado, estava longe do Senhor, vivendo uma vida completamente distante da tua palavra e do Senhor, não estava tendo relacionamento nenhum com o Senhor Jesus,
que nesta noite possa haver reconciliação. Se existe no nosso meio alguém que tem sofrido, ó Pai, uma pressão pela tentação, se tem sido oprimido pelo pecado, que nesta noite o Teu Santo Espírito possa trazer libertação. E se existe no nosso meio, ó Pai, alguém com um coração dolorido, doente, angustiado, que nesta noite o Teu Santo Espírito possa trazer cura a esta alma. Pai, nós sabemos que o Senhor se move entre nós. Então que o Senhor realize o Teu querer e o Teu operar em cada coração, para que a glória seja do Senhor e somente do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.